Recebi essa pergunta aqui no meu canal. Professora, é possível executar uma partitura de primeira sem nunca tê-la visto antes, assim como conseguimos ler um texto sem nunca tê-lo visto antes? Eu afirmo, sim, é possível sim. Isso se chama leitura à primeira vista, tá? Com certeza, se tu já se perguntou, nossa, como alguém consegue abrir uma partitura e simplesmente sair lendo, né? Aquele monte de símbolo, bolinha, como ele entende? Isso só pode ser dom. Não, então não vou tentar, não é pra mim. Pra mim com certeza vai ser muito difícil. Não tenho dom. Não vou conseguir. Pois deixa eu te contar uma coisa muito importante, logo agora no começo desse vídeo, tá? Leitura musical não é um talento mágico. É uma habilidade construída. Pois é, isso muda tudo. Porque quando a gente entende, tá, que a leitura à primeira vista, ela é treinável, a música, ela deixa de ser aquele território exclusivo só dos talentosos, tá? E é um caminho possível para qualquer um que se dedica, tá? Que pratica, que estuda, para qualquer um, tá? Se realmente quer aprender, com consistência e consciência, consegue. E hoje eu quero conversar justamente sobre isso, que é realmente possível tocar uma partitura sem nunca ter visto ela antes. E também quero conversar sobre o que acontece no cérebro de um músico quando ele consegue fazer isso. Primeiro, vamos entender o que é a leitura à primeira vista, tá? Esse é um nome que se dá à capacidade de olhar uma partitura desconhecida e conseguir tocar ela em tempo real, tá? Sem nunca ter visto ela antes mesmo, de fato. É pegar um texto novo e ler em voz alta, imediatamente, tá? Mas aqui tem um detalhe importante, interessante, na verdade. Quando a criança está começando a alfabetização, ela não lê palavras inteiras. Ela soletra, junta sílabas, pausas. O cérebro ainda está aprendendo a reconhecer padrões. E com a música acontece a mesma coisa. O iniciante, ele olha para cada nota individual. Precisa pensar onde ela está, no instrumento, enfim, precisa calcular ritmo, precisa traduzir aquele símbolo, né? Isso se torna um processo lento e cansativo. Já o músico experiente, ele não lê nota por nota, ele reconhece estruturas inteiras, ele bate o olho e identifica, escala, acorde tal, desenho melódico, direção da frase, padrão rítmico. O cérebro dele não está mais decodificando letra por letra, mas ele está compreendendo ideias musicais, estrutura, e isso é muito parecido com o que acontece na leitura de um texto. Porque pensa comigo, era uma vez. Você não precisou parar para analisar cada letra separadamente. Era uma vez. Não. Era E-E-R-A. Era. Não. O teu cérebro reconheceu a estrutura inteira. E é nesse ponto que um músico experiente chega. Ele usa desse recurso. Então, na música é igual. Quanto mais contato você tem com partituras, mais o cérebro cria essas referências, tá? Mais rápido ele entende o que está vendo. E aqui existe algo muito bonito. A leitura musical, ela não acontece só nos olhos, ela envolve o corpo inteiro. O ouvido, a memória, tudo participa junto, o gesto. O pianista experiente, ele muitas vezes ouve mentalmente aquilo que está lendo, antes mesmo de tocar. A audição é muito importante. E isso porque a leitura musical não é apenas visual, tá? Ela é uma integração de tudo. A visão, a audição, coordenação motora, percepção, tudo ao mesmo tempo. Por isso, tá aí, um parênteses, por isso que música, ela tem muitas camadas, por isso que música, ela exige muito do nosso cérebro, tá? Muitas pessoas acreditam que músicos que leem bem, tá, nasceram com esse dom. Mas geralmente o que existe por trás é só uma exposição constante nessa linguagem musical. É como aprender um idioma novo. Imagina uma pessoa que diariamente, durante anos, tá, ela pratica um idioma, ela ganha vocabulário, velocidade, compreensão. Na música é exatamente a mesma coisa. O cérebro se adapta àquilo que se repete, ele pratica repetidamente. Inclusive, existem estudos em neurociência mostrando que músicos desenvolvem conexões muito fortes entre áreas auditivas, motoras e visuais do cérebro. Ou seja, ler música também é uma construção neurológica. O cérebro literalmente aprende a processar música com muito mais eficiência, conforme a prática, tá? Isso é neurociência, ok? Mas aqui vem uma questão importante, tá?
Leitura à primeira vista não significa perfeição. Isso é algo que muita gente confunde, tá? Até os músicos profissionais, eles cometem pequenos erros quando eles estão lendo, tá? A gente não percebe os deslizes porque eles sabem improvisar. Muito bem. O objetivo não é tocar perfeitamente. O objetivo é manter o fluxo musical acontecendo, tá? Então, continuar seguindo adiante. Porque leitura musical é movimento. E muitas vezes os alunos travam justamente porque querem acertar tudo antes de continuar. E só que a fluidez, ela nasce exatamente da capacidade de continuar, mesmo sem controle. E é igual uma conversa, você não pensa cada palavra antes de falar, né? Tu confia no fluxo da linguagem e é assim que acontece com a música, tá? Então, é uma coisa que a gente precisa, né? Muitos alunos, estudantes de música precisam se desprender dessa perfeição na leitura. Tá tudo bem, até porque quando vê alguém lendo um texto à primeira vista, algumas vezes acontecem deslizes, né, de pontuação, que a gente vai tonaliza para baixo ou para cima, né, sem querer querendo. Acontece e tá tudo bem. E a gente acaba improvisando. É a mesma coisa na música. Na música a gente também precisa desenvolver essa confiança, tá? E tem mais uma coisa importante, tá? Quem desenvolve leitura à primeira vista normalmente também desenvolve uma compreensão musical muito mais profunda. Porque começa a enxergar relações, começa a entender a música como funciona internamente. Harmonia, padrões, tensões, né? Dissonâncias, repetições. É muito interessante, é muito bonito, né? Acho que consegui falar, chegar nesse ponto. A leitura, ela deixa de ser apenas achar notas, apertar notas. Ela passa a ser uma compreensão musical real, tá? E talvez seja uma das coisas mais bonitas de acontecer na música, né? Traduzir esses sons e tornar isso um pensamento sonoro, né? E começar a perceber isso, tocar com intenção, uma lógica, uma expressão, né? Com um emocional envolvido, é muito bonito. Agora, se tu tá aprendendo e sente essa dificuldade, quero te dizer uma coisa, tá? Não se compare, não compare o teu capítulo com o capítulo 20 de alguém, tá? Todo músico que hoje lê bem, fluente, já passou pela fase de procurar e catar nota, tá? De errar, tocar devagar, se sentir perdido, tá? Esse processo faz parte. E muitas vezes o que parece falta de talento é apenas falta de convivência, né? Suficiente com essa linguagem musical. A leitura melhora quando ele se torna parte da rotina. O cérebro aprende por repetição, constância e exposição gradual. É a mesma coisa na leitura, é a mesma coisa na prática do instrumento. Não adianta ficar tocando horas, lendo horas, e sim aquele pouco todo dia. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like. Se te ajudou de alguma forma também, compartilha com mais alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo, tá? E me conta aqui nos comentários. Tu já tentou tocar uma partitura à primeira vista? Deu certo? Como foi? Como tu se sentiu? Quero saber. Então, até o próximo vídeo. Tchau!